Se você está procurando um monitor bom e barato, fica até o final desse vídeo, pois eu vou trazer vários monitores aqui para vocês e vou falar um pouquinho sobre as características de cada um, e nós vamos trazer desde monitores mais básicos, mais acessíveis, até monitores mais caros, chegando até os monitores de 240 Hz, por exemplo. Então vai ter para todo mundo nessa lista aqui, nós vamos ter monitores baratos também, tá? Fica tranquilo. E lembrando, é claro, que se você gosta de tecnologia, se inscreva, deixa o like, pois tem vídeo aqui toda semana, e também todos os produtos aqui citados vão estar na descrição do vídeo. Agora vamos aqui para a tela do PC. Bom, e trazendo já aqui um monitor top, numa faixa de preço muito acessível, então um monitor que custa aí numa média, ele varia um pouco de 600 até 700 reais, eu trouxe esse monitor aqui da LG, que é esse modelo aqui, que é um modelo de 24 polegadas IPS e com uma frequência de 100 Hz. Lembrando que a LG é líder em monitores no Brasil. Esse monitor aqui, então, é o modelo LG 24MS500B, que é um monitor de 24 polegadas, tem um painel do tipo IPS, então é uma qualidade muito boa porque ele não distorce a imagem também, uma resolução Full HD com uma taxa de atualização de 100 Hz. Então, assim, ele não é um monitor dos mais top, assim, em questão de taxa de atualizações, pois a gente vai ter vários aqui de 140 Hz, 180 Hz, 240 Hz, mas nessa faixa de preço ele é um monitor muito bom, tem um tempo de resposta de 5 milissegundos. São de tecnologias que vem nesse monitor aqui. Ele tem o DAS, que minimiza aí o atraso, permitindo respostas mais rápidas durante jogos. Tem o estabilizador da cor preta, que melhora a visibilidade em cenas mais escuras, que destaca uns detalhes aí com baixa luminosidade, e tem a função de crosshair, que exibe uma mira central na tela aí pra galera que gosta aí de um joguinho de um FPS da vida aí. Tem também o modo leitura e tem o Flicker Safe, que reduz aí o cansaço audiovisual para você aí que quer utilizar ele por longas horas. Questão de entradas, ele tem duas entradas HDMI e uma entrada P2. É um designer com bordas finas, então os três lados dele parece praticamente nem ter borda, só um que é mais grossinho um pouco. Permite a inclinação de menos 5 a 15 graus, adaptando o ângulo para ficar melhor a visão. E questão de consumo de energia, ele tem aproximadamente 16 watts durante o uso normal. Então esse aqui seria o monitor mais barato da nossa lista aqui. Ele é um monitor muito bom nessa faixa de preço, mas ele não é o mais top do nosso vídeo aqui. Mas é um monitor que, se você comprar, quer jogar o seu joguinho, não vai se arrepender. Questão aqui da taxa de quadros, ele é uma taxa de quadros de 100 Hz, então muita gente prefere aí 140 Hz, por exemplo. Mas mesmo assim, muitas vezes o pessoal quer um monitor para 100 Hz, sendo que o jogo nem roda 100 Hz no PC, tá? Então é um monitor muito bom nessa faixa de preço. Você não precisa comprar um muito caro se você só quer um monitor para se divertir, beleza? Continuando a nossa lista aqui, esse monitor aqui é um monitor de 22 polegadas, também é IPS, Full HD, tem uma taxa de atualização inferior ao anterior, então aqui é 75 Hz, mas lembrando, né, gente, vamos supor que você roda jogos que nem roda 60 FPS no seu PC aí, você não precisa de um monitor de 140 Hz, então 75 Hz para uso do dia a dia, para você que quer um monitor para ver filmes, para se divertir, não precisa comprar um muito caro, tá? Tempo de resposta também é de 5 milissegundos, e questão de tecnologias, ele tem o FreeSync da AMD, que sincroniza a taxa de atualização do monitor com a placa gráfica, reduzindo aí umas quebras na imagem e proporcionando a experiência de jogos mais fluidas ainda, e tem o modo jogo, que ajusta as configurações para otimizar o contraste e nitidez, deixando uma visualização mais detalhada, assim, principalmente nas cenas mais escuras. Ele tem alguns recursos para conforto visual, então ele tem tecnologia que reduz a luz azul para minimizar a fadiga ocular, então em períodos de longo uso, e tem também o Flicker Free, que eu falei anteriormente, que também ele elimina a cintilação da tela, então proporciona um conforto visual melhor, justamente para você que quer utilizar por várias horas. Questão de entradas, ele tem uma entrada HDMI e uma entrada VGA, é um design com bordas finas também, então os três lados praticamente são sem bordas, só um dos lados que é um pouquinho maior. Inclinação, ele permite inclinação de menos 2 até 20 graus para se adaptar, e é compatível também com suporte. Então assim, ele fica mais ou menos na mesma faixa do anterior, vai muito assim questão do designer, qual que você gosta mais, então não muda tanto assim. Eu até acho que eu preferia o LG, então muita gente não gosta por causa da base dele, que é mais simples do que esse aqui, mas vai muito do seu gosto, tá? Continuando aqui e ainda seguindo em monitores baratinhos, eu trouxe mais um monitor da Samsung, porém essa versão aqui é a versão com 27 polegadas. Então é basicamente a mesma configuração que o outro, é IPS, é Full HD, é 75 Hz, 5 milissegundos de tempo de respostas, as mesmas tecnologias, então ele é praticamente o mesmo monitor, porém é a versão com 27 polegadas, ficando um pouquinho mais caro. Ele varia um pouco de 710 até uns 800, às vezes você encontra ele mais caro, então o melhor preço que eu encontrei hoje foi esse preço aqui que eu tô botando para vocês. E se eu encontrar um preço mais barato depois que eu gravar o vídeo, quando eu estiver editando, eu vou estar deixando na tela, tá? Fica bem tranquilo aqui para vocês também. Basicamente são as mesmas configurações, porém com 27 polegadas, beleza?
Continuando aqui, mudando aqui agora para um monitor da AOC, agora subindo um pouquinho o preço aqui, então eu trouxe o modelo 24G4/P da AOC, que é um monitor de 24 polegadas, na verdade o tamanho da tela é 23.8 polegadas, é um monitor também com painel tipo IPS Full HD, tem uma taxa de atualização de 180 Hz, então aqui a gente já deu um pulinho aqui bem grande nessa questão de taxa de atualizações, e o tempo de resposta de 0.5 milissegundos, então a gente está falando de um monitor aqui com uma qualidade melhor. Aqui nós temos alguns recursos, como por exemplo o G-Sync da NVIDIA, então ele é compatível com o G-Sync. Basicamente é a mesma coisa, ele sincroniza a taxa de atualização do monitor com a placa gráfica, reduzindo aí o tearing e proporcionando uma experiência mais fluida para jogos. Tem também o modo mira, então como eu falei para vocês, ele tem aqui na modo mira que aparece a mira na tela, muita gente gosta disso. Tem redução de desfoque de movimento, tem também baixo input lag, controle de sombras e controle de cores para jogos, beleza? Ele possui redução de luz azul e também tem o flicker free para ter mais conforto em duração e para longas horas de duração. Tem duas entradas HDMI, uma entrada de DisplayPort e uma saída de áudio P2. Tem também questão de bordas finas, como eu falei, igual aos outros, ele tem 3 bordas mais finas. Ele tem ajuste de altura de até 130 mm, inclinação de menos 3.5 até 21 graus. Tem rotação na horizontal de menos 30 até 30. E esse notebook aí tem aquela questão que você pode usar ele tanto na horizontal como na vertical também. Ele é compatível com suportes e tem o suporte dele removível. E ele tem um alto-falante integrado, então tem 2 alto-falantes de 2 watts. Questão do consumo desse cara aqui, ele tem um consumo aí máximo de 37 watts, mais uma média de 21 watts. Algumas observações que eu trouxe aqui seria a questão da compatibilidade com consoles, porque ele suporta a resolução 1920 1080 a 120 Hz com consoles compatíveis. É um monitor também que você vai comprar e não vai se arrepender, eu acho esse monitor muito top também. E nós ainda estamos numa faixa de preço barata, monitores abaixo dos R$1.000. E agora trazendo mais um monitor da LG, que é um monitor top, eu trouxe o LG Ultra Gear 24. Então eu trouxe aqui o modelo de 24 polegadas da LG, também é IPS Full HD 180 Hz, então é um monitor muito bom para quem quer para jogos, com um tempo de resposta de 1 milissegundo. Esse monitor aqui ele tem compatibilidade com o G-Sync da NVIDIA, tem também com o AMD FreeSync e tem o DAS que eu falei anteriormente, que minimiza aí o atraso, dando reações mais rápidas a jogos. Ele tem o estabilizador de preto, que memora a visibilidade em cenas escuras, e tem o crosshair também, tem a mira na tela aí pra galera que gosta. Alguns recursos aqui, esse monitor ele tem o HDR10, que proporciona contrastes, cores mais vivas, e tem também o sRGB 99%, que a reprodução precisa de cores RGB. Questão de conectividade, 2 entradas HDMI e uma entrada DisplayPort. É também um monitor com bordas finas, então 3 lados praticamente sem bordas também. Tem inclinação de menos 2 a 15 graus e é também compatível com suporte. O consumo desse cara aqui é de mais ou menos aí o consumo máximo dele de 42 watts. Ele suporta a resolução Full HD 120 Hz com consoles compatíveis aí. Então é um monitor muito top também, tem um tempo de resposta muito bom, uma qualidade muito boa, uma imagem muito boa e é um monitor muito bom nessa faixa de preço. Então ele custando aí menos de R$1.000, você tem um monitor muito top aí com uma taxa de quadros excelente também nessa faixa de preço. E subindo aqui um pouquinho aqui agora, eu trouxe a outra versão dele, que é o Ultra Gear, só que agora é o 27 polegadas. É a mesma coisa, praticamente o mesmo monitor, só que a versão dele com 27 polegadas. Esse cara aqui tem o contador de FPS, o resto praticamente é tudo igual. Esse monitor aqui também, ele suporta a resolução Full HD, 120 Hz com consoles compatíveis, e tem o software também que é o On-Screen, que permite uma personalização e configuração através de uma interface bem intuitiva para vocês, tá? Então assim, é um monitor top, é praticamente o mesmo monitor que eu trouxe, o outro, só que ele fica um pouquinho mais caro, mas é um monitor de 27 polegadas, então aqui vai ter um monitor maior, então do 27 para 24, eu acho que vale a pena aí tá investindo um pouquinho a mais. Seguindo aqui a nossa lista, agora voltando para os monitores da AOC, eu trouxe o AOC Hero Quad 27 polegadas, então aqui esse modelo aqui é o Q27G2, é um modelo de 27 polegadas, o painel VA, então assim, muita gente não gosta. Tem resolução QHD, que seria 2560 por 1440, tem uma taxa de atualização de até 155 Hz e um tempo de resposta de 1 milissegundo. Ele tem recursos como FreeSync Premium, então da AMD, então sincroniza os taxas de quadro de monitor e placa gráfica, elimina cortes e travamentos de imagem, possui também o modo Low Input Lag, então para reduzir o input lag, tem também o controle de sombras que ajusta o nível de sombras para melhorar a visibilidade em áreas mais escuras. Questão de entradas, tem 2 entradas HDMI e uma entrada DisplayPort. Questão de saída de áudio, tem um conector para fone de
ouvido. Questão de ajustes deles, ele tem tanto ajuste de altura, inclinação e rotação, é compatível com suporte e tem bordas finas também. Tem alguns modelos semelhantes a esse com borda curva, mas esse tem borda plana. Então também é um monitor muito top, numa faixa de preço aí, a gente está passando um pouquinho agora dos R$1.000, mas nós estamos trazendo modelos muito tops aqui para vocês. Essa base, por exemplo, eu acho ela muito linda, mas tem uns outros modelos também que são bem diferenciados, que eu trouxe para vocês, eu não vejo muita gente falando, que é, por exemplo, o monitor da Menser Valac Z3H. Então esse monitor aqui é um monitor muito top também, é um monitor de 24 polegadas, uma tela IPS, QHD também, então a mesma resolução, taxa de atualização de até 180 Hz, tempo de resposta 1 milissegundo. Tem uma qualidade de imagem muito boa, é compatível com FreeSync da AMD e também com G-Sync da NVIDIA. Tem o Overdrive, que aumenta o tempo de resposta do pixel, reduzindo o efeito de ghosting. Tem o HDR que eu falei anteriormente, a questão da redução do espectro da luz azul e tem o Flicker Free também para ter mais conforto visual. Questão de entradas, 2 entradas HDMI, 2 entradas DisplayPort, uma entrada para fone de ouvido e uma entrada DC para alimentação dele, é claro. Ele tem ajuste de -5 até 15 graus, é compatível com suporte também e tem uma tela anti-reflexo. E esse cara aqui também tem alto-falantes integrados de 2 watts. Questão do consumo dele em operação é uma média de 40 watts. Esse monitor também, por mais que muita gente não fala muito dele, é um monitor que vai te entregar uma qualidade muito boa. A gente está subindo aqui um preço, mas para vocês terem uma noção, aqui tem quase 2.000 avaliações e nota 4.7. Isso mostra um pouco da qualidade da marca para vocês. Continuando aqui nessa faixa de preço ainda, eu trouxe um outro da ROC, que é o Destiny 25 polegadas de 240 Hz. Agora nós estamos subindo a questão da frequência. Esse modelo aqui é um modelo de 24.5 polegadas a tela, é um painel do tipo VA, Full HD, então não é o QHD que nem os anteriores, mas é uma taxa de atualização de 240 Hz com um tempo de resposta de 0.5 milissegundos. Então, tempo de resposta muito curto. Ele tem recursos como o FreeSync Premium da AMD, tem o Low Input Lag, o controle de sombras, questão de redução de desfoque, como eu falei antes, tem o Crosshair, que é a mira na tela, e o Frame Counter. Então, ele tem também a questão do contador de frames. Conectores aqui tem 2 entradas HDMI, uma entrada DisplayPort e um conector para fone de ouvido, tanto ajustável à altura, inclinação e rotação também, e é compatível com suportes. Das bordas, mesmas coisas que anteriores, tem 3 bordas muito finas e uma borda um pouquinho mais grossa. E esse monitor aqui, a gente está subindo um pouco o preço, estamos trazendo um monitor aí de uma frequência, uma taxa de atualização melhor. Não é o meu favorito desses aqui, mas nessa faixa de preço ele te entrega uma qualidade muito boa também. E agora subindo aqui para um dos monitores que eu gosto bastante, que é o Samsung Odyssey. Então eu vou ter algumas versões dele aqui na verdade. Esse primeiro aqui é o Odyssey 27, que é um Full HD, então é um monitor da Samsung, é um 27 polegadas IPS Full HD, 240 Hz também, então tempo de resposta de 1 milissegundo. Pra galera gamer aí, esse monitor é muito top, é compatível com o G-Sync da NVIDIA, o FreeSync Premium da AMD, tem o Ultra Wide Game View, que é uma outra tecnologia, tem o Low Input Lag, tem a questão da mira também que ele bota na tela e o equalizador de preto que ajusta aí as sombras para melhor visibilidade. Questão de entradas é 2 entradas HDMI, uma entrada DisplayPort e um conector para fone. Tem altura ajustável de até 120 mm, uma inclinação de -3 a 22 e tem a rotação também, tanto na horizontal como na vertical. Ele é compatível com suporte e tem essas bordas ultra finas também, tendo só embaixo uma borda mais grossa. Esse monitor aqui eu acho ele muito bonito, o designer dele, e ele é um monitor muito bom também, muito confortável de utilizar, muito ergonômico também. Ele é um pouco mais caro que os da nossa lista que a gente trouxe até agora, mas a gente está aqui agora, seriam os mais tops assim, nessa faixa de preço. É claro que tem monitores muito mais caros ainda, mas nessa faixa de preço aqui ele seria um dos melhores. Tem também um nessa mesma faixa de preço que é muito bom, que é o da LG, que é o Ultra Gear. Então eu já trouxe ele também em outro vídeo no canal, que é esse monitor aqui de 27 polegadas, painel do tipo IPS Full HD, 240 Hz também, tem tempo de resposta de 1 milissegundos. Questão dos recursos deles, ele tem o G-Sync, o FreeSync Premium, tem o DAS também, o modo para diminuir o atraso das entradas, tem também o estabilizador de preto e a mira na tela. Tem 2 entradas HDMI, uma entrada DisplayPort, 3 entradas USB, também tem conector para fone. Ele é ajustável à altura até 110 mm, tem uma inclinação de -5 até 15 graus
e rotação vertical também. Então ele pode usar tanto no modo retrato como no modo paisagem. Esses dois últimos ficaram um pouco mais caros, mas eles têm uma qualidade muito boa, tanto o Odyssey da Samsung quanto o Ultra Gear da LG. Então eles são os mais caros da nossa lista, mas são monitores que você comprar, você sabe que está comprando uma tecnologia premium. Então assim, você não precisa do monitor mais top, como eu falei, se você não tem condições. Então vale muito mais a pena às vezes você investir em outra coisa no seu computador para ter um desempenho melhor nos jogos do que um monitor. Como eu falei, não adianta você comprar um monitor de 240 Hz e o seu computador não consegue nem rodar um Valorant 40 FPS. Então você tem que pesar e o que vale a pena para você. Comprar um monitor como, por exemplo, os primeiros da nossa lista aqui, já te supriria e é uma qualidade boa também. Então nenhum aqui é uma porcaria, não vai se arrepender de comprar. Então você tem que pesar o que você está querendo mais. Então muitas vezes você tem que ver se você quer um painel melhor, uma tecnologia, algum recurso diferenciado no seu monitor. Por isso eu resolvi trazer uma lista bem diversificada aqui, mas não subindo muito a faixa do preço. Esses dois aqui, o último, foram que subiu mais a régua aqui, digamos, no preço, mas no geral aí ficou mais ou menos na mesma média, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Por hoje é isso, muito obrigado e até o próximo.